Você acredita que uma simples cozinheira pode se tornar dona de uma mansão milionária? Pois fique até o final desta história, porque o que aconteceu vai te deixar de queixo caído, e pode até mudar a forma como você enxerga as oportunidades da vida. Maria tinha apenas 23 anos, quando atravessou os portões dourados daquela mansão imponente pela primeira vez, carregando apenas uma mala surrada e um coração cheio de sonhos que pareciam impossíveis para alguém da sua condição. Ela havia crescido na periferia, filha de uma lavadeira e de um pedreiro que mal conseguiam pagar as contas no fim do mês, e desde criança aprendeu que teria que lutar muito para conseguir qualquer coisa na vida. A oportunidade de trabalhar como cozinheira na residência do empresário Ricardo Almeida surgiu através de uma indicação distante, quase um milagre, e Maria jurou para si mesma que não desperdiçaria aquela chance. Ricardo era um homem de 45 anos, viúvo há 3 anos, dono de uma rede de hotéis de luxo, que se espalhava por todo o país, e vivia naquela mansão de 5.000 metros quadrados, com apenas a companhia eventual da filha adulta, que morava no exterior. A casa era fria apesar de toda a opulência, com mármore italiano cobrindo o chão, lustres de cristal importado pendendo dos tetos altíssimos, e obras de arte que valiam fortunas decorando paredes que raramente testemunhavam risadas ou conversas calorosas. Nos primeiros dias, Maria mal via o patrão, que passava a maior parte do tempo trancado no escritório resolvendo negócios, ou viajando para inaugurações e reuniões intermináveis. Ela acordava às 5 da manhã, preparava o café da manhã, seguindo as instruções rígidas da governanta, uma senhora severa chamada Dona Lourdes, que deixava claro que empregados deveriam conhecer seu lugar e nunca, jamais, se meter onde não eram chamados. Maria ouvia calada, abaixava a cabeça e voltava para a cozinha, mas por dentro seu espírito rebelde fervilhava porque ela não aceitava ser tratada como inferior, só por ganhar menos, ou ter nascido em um bairro pobre. Foi numa noite de tempestade que tudo começou a mudar de forma sutil mas definitiva. Ricardo havia voltado de viagem exausto e irritado, porque uma negociação importante tinha dado errado, e ao chegar em casa encontrou a mesa posta com a refeição fria e sem graça que Dona Lourdes havia orientado Maria a preparar, algo sem tempero, sem alma, do jeito que a falecida esposa dele supostamente gostava. Ele pegou o garfo, experimentou uma garfada e empurrou o prato com desgosto, levantando-se da mesa com a intenção de subir para o quarto sem comer nada. Maria, que observava tudo da porta da cozinha, sentiu algo apertar em seu peito, porque ela sabia fazer muito melhor do que aquilo. Tinha aprendido com a avó receitas que aqueciam a alma e traziam conforto nos dias mais difíceis. Sem pensar 2 vezes nas consequências, ela se adiantou e disse com voz firme mas respeitosa que se ele lhe desse apenas 30 minutos, ela prepararia algo que ele não se arrependeria de experimentar. Ricardo parou na escada, virou-se lentamente e pela primeira vez realmente olhou para aquela jovem de olhos determinados e postura orgulhosa, e algo nele, talvez a curiosidade, ou talvez o desespero de uma alma solitária, fez com que ele acenasse com a cabeça e dissesse que esperaria na biblioteca. Maria voou para a cozinha, e em poucos minutos encheu aquele espaço com aromas que há muito tempo não percorriam os corredores daquela casa, temperos que dançavam no ar misturados, com um cheiro de alho dourado, manjericão fresco, e um molho de tomate, que sua avó dizia carregar amor em cada gota. Ela preparou um risoto cremoso ao fungo porcine com aspargos grelhados, simples mas executado com a perfeição de quem coloca o coração no que faz, e quando levou o prato para a biblioteca, viu Ricardo fechar o livro que fingia ler, e fixar os olhos naquela refeição humilde, mas belamente apresentada. A primeira garfada foi seguida por um silêncio que pareceu eterno para Maria, até que ele fechou os olhos por um instante, e um suspiro escapou de seus lábios, e quando abriu os olhos, novamente, havia algo diferente neles, uma suavidade que ela não tinha visto antes. Ele comeu tudo sem dizer uma palavra, mas quando terminou olhou para ela, e disse apenas que aquilo tinha sido a melhor refeição que provara em anos, e que a partir daquele dia queria que ela cozinhasse livremente, do jeito que seu coração mandasse, sem seguir as regras absurdas de Dona Lourdes. A partir daquela noite, uma rotina diferente começou a se estabelecer naquela mansão silenciosa.
Ricardo passou a jantar em casa todas as noites, algo que não fazia há meses, e sempre pedia que o jantar fosse servido na cozinha em vez da sala de jantar formal, dizendo que o ambiente era mais acolhedor. Maria ficava nervosa no início, preparando as refeições, enquanto ele sentava no balcão de mármore respondendo e-mails, mas aos poucos conversas começaram a surgir naturalmente, primeiro sobre comida, depois sobre viagens que ele fazia e lugares que ela sonhava conhecer, e eventualmente sobre coisas mais profundas, como sonhos abandonados, medos guardados e a solidão que corrói por dentro, independente do tamanho da conta bancária. Dona Lourdes obviamente não gostou nada daquela aproximação, e começou a fazer comentários venenosos sobre cozinheiras que não sabiam seu lugar, e que se achavam demais, mas Maria ignorava porque ela não estava fazendo nada de errado, apenas sendo humana, e tratando seu patrão com a mesma dignidade que gostaria de receber. Os meses foram passando, e aquela amizade improvável foi se aprofundando de maneiras que nenhum dos dois havia planejado. Ricardo começou a pedir a opinião de Maria sobre coisas que iam além da cozinha, mostrando projetos de novos hotéis e perguntando o que ela achava da decoração ou do conceito, e ficava genuinamente interessado nas respostas dela, porque Maria tinha um olhar único, uma perspectiva de quem conhecia ambos os lados da moeda, a pobreza e agora a riqueza, e conseguia enxergar o que realmente importava para as pessoas. Ela sugeria que os hotéis dele deveriam ter cozinhas mais acessíveis para famílias, áreas comuns, que promovessem interação em vez de isolamento, e ele anotava tudo com atenção, porque aquelas ideias faziam sentido de uma forma que as sugestões dos consultores caros nunca fizeram. Foi durante uma noite de inverno, com a lareira acesa na sala íntima, que Ricardo havia começado a frequentar, em vez de se isolar no escritório, que ele finalmente admitiu em voz alta, o que ambos já sabiam, mas fingiam ignorar, que tinha se apaixonado por ela, pela forma como ela iluminava aquela casa sombria, pela risada genuína que ecoava onde antes só havia silêncio, pela força e dignidade com que ela enfrentava o mundo, apesar de todas as adversidades. Maria sentiu o coração disparar porque ela também havia se apaixonado, não pelo dinheiro dele ou pela mansão, mas pelo homem vulnerável que descobriu por trás da fachada de empresário bem-sucedido, pelo jeito como ele ouvia realmente quando ela falava, como a respeitava e valorizava suas opiniões, como a fazia sentir que era digna de amor e admiração independente de sua origem. Mas ela também sabia que aquilo seria um escândalo, que a sociedade julgaria com crueldade, que diriam que ela era interesseira, e que ele estava passando vergonha ao se envolver com a empregada. Ricardo segurou as mãos dela, e disse que não se importava com o que os outros pensariam, que tinha passado os últimos 3 anos vivendo para agradar expectativas alheias, e estava cansado de fingir, que pela primeira vez desde que perdeu a esposa, se sentia vivo de verdade, e não estava disposto a desperdiçar aquela chance de felicidade por medo do julgamento alheio. Os próximos meses foram uma montanha-russa de emoções intensas, porque quando o relacionamento deles veio a público, como era inevitável que acontecesse, a reação foi exatamente o que Maria havia temido. A filha de Ricardo, Beatriz, voltou furiosa do exterior acusando Maria de ser uma oportunista, que havia se aproveitado da vulnerabilidade do pai. Os sócios dele fizeram reuniões, expressando preocupação sobre como aquilo afetaria a imagem da empresa. E a mídia especializada em fofoca teve um dia de campo publicando matérias com títulos cruéis sobre a cozinheira que havia conquistado o empresário milionário. Maria chorou muitas noites questionando se deveria se afastar para poupar Ricardo de todo aquele sofrimento, mas ele se manteve firme ao lado dela, enfrentando a filha, e dizendo que ela precisava respeitar sua escolha, ou manter distância, confrontando os sócios, e deixando claro que sua vida pessoal não estava aberta para debate, e ignorando completamente a mídia sensacionalista. Ele provou seu amor de maneiras práticas também, insistindo que Maria voltasse a estudar e se matriculando-a em uma universidade para cursar administração hoteleira, porque ele dizia que ela tinha talento natural para aquilo e merecia desenvolver todo o seu potencial. Maria estudava durante o dia e continuava cozinhando porque adorava aquilo, mas agora como escolha, e não como necessidade, e a cada semestre que passava se tornava mais confiante,
mais articulada, mais capaz de segurar sua própria bandeira em qualquer ambiente. 3 anos depois daquela primeira noite de tempestade, Ricardo pediu Maria em casamento durante uma viagem simples, que fizeram para a cidade natal dela, onde ele conheceu a família humilde dela, e se ajoelhou na cozinha minúscula da casa, onde ela havia crescido, dizendo na frente da mãe emocionada dela, que Maria era a melhor coisa que havia acontecido em sua vida, e que seria uma honra, se ela aceitasse se tornar sua esposa. O casamento foi uma celebração íntima com apenas familiares próximos e amigos verdadeiros, sem ostentação, porque ambos haviam aprendido que felicidade não está no tamanho da festa, mas na verdade dos sentimentos. Beatriz eventualmente aceitou o relacionamento depois de passar tempo conhecendo Maria de verdade, e reconhecer que ela genuinamente amava o pai, e o fazia feliz de uma forma que ninguém mais havia conseguido, e até pediu desculpas pelas acusações injustas. A vida após o casamento trouxe mudanças surpreendentes para ambos. Maria se formou com honras, e Ricardo a convidou para ser sócia em um novo projeto, uma rede de hotéis boutique, com foco em experiências gastronômicas autênticas e atmosfera acolhedora, e ela aceitou colocando toda a sua paixão e visão única naquele empreendimento, que se tornou um sucesso estrondoso. Ela não esqueceu de onde veio, e usou parte dos lucros para criar um programa de bolsas para jovens de comunidades carentes interessados em gastronomia e hospitalidade, oferecendo a outros a mesma oportunidade que ela teve de mudar de vida através do trabalho e dedicação. Ricardo, por sua vez, aprendeu a desacelerar e aproveitar a vida, em vez de apenas trabalhar compulsivamente. Descobriu o prazer de cozinhar junto com Maria nos finais de semana, de receber amigos para jantares descontraídos, de viajar não apenas para negócios, mas para explorar novos sabores e culturas. A mansão que antes era fria e vazia se encheu de vida com a chegada dos filhos do casal, 2 crianças que cresceram aprendendo desde cedo que o valor de uma pessoa não está em sua conta bancária, mas em seu caráter, e que amor e respeito são as verdadeiras riquezas da vida. Dona Lourdes acabou pedindo demissão porque não conseguia aceitar a nova dinâmica daquela casa, mas anos depois mandou um cartão reconhecendo que estava errada e parabenizando Maria por sua dignidade e sucesso. Hoje, 15 anos depois daquela noite de tempestade, Maria não é apenas dona da mansão em termos legais, porque Ricardo colocou tudo em nome de ambos, mas é dona no sentido mais profundo da palavra. Transformou aquele espaço frio em um verdadeiro lar cheio de amor, risadas e memórias preciosas. Ela continua cozinhando sempre que pode porque aquilo está em sua essência, mas agora divide seu tempo entre a cozinha, a administração dos negócios, os projetos sociais e principalmente a família que construiu. Quando perguntam qual foi o segredo do seu sucesso, Maria sempre responde a mesma coisa: que não existe fórmula mágica, mas sim trabalho duro, dignidade inabalável, coragem para aproveitar oportunidades e principalmente a recusa absoluta em aceitar que alguém é menos digno por causa de sua origem. Ela diz que conquistou Ricardo não com armadilhas ou manipulação, mas sendo autenticamente ela mesma, oferecendo seu melhor sem esperar nada em troca, e que o amor verdadeiro só floresce quando existe respeito mútuo e admiração genuína. A história de Maria se espalhou, e ela virou inspiração para muitas jovens que trabalham em condições difíceis e sonham com uma vida melhor, provando que transformação é possível quando você se mantém fiel aos seus valores, enquanto busca seus objetivos. Ela nunca esconde seu passado ou finge ser algo que não é, pelo contrário, conta orgulhosa de onde veio e de cada degrau que subiu com suor e determinação. E agora quero saber de você que está lendo esta história incrível, o que você teria feito no lugar de Maria naquela primeira noite? Teria tido a coragem de se arriscar, ou teria ficado calada na sua zona de conforto? Deixe sua opinião nos comentários porque eu leio todos e adoro saber o que vocês pensam sobre essas histórias de superação e coragem. Se você acredita que o amor verdadeiro pode acontecer entre pessoas de mundos diferentes, e que todos merecem uma chance de ser felizes, independente de sua origem, deixe seu like agora, para que mais pessoas possam conhecer essa história inspiradora, e se encorajar a buscar seus próprios sonhos. E não esqueça de se inscrever no canal,
e ativar o sininho de notificações, porque toda semana eu trago histórias reais de pessoas que transformaram suas vidas e superaram obstáculos impossíveis, conteúdo que vai te motivar e te fazer acreditar que você também pode conquistar o que parece impossível. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar, e que as oportunidades aparecem para quem está preparado e tem coragem de agarrá-las com as duas mãos. Maria provou que uma cozinheira pode sim se tornar dona da mansão, não porque casou com um homem rico, mas porque conquistou seu lugar com talento, caráter e a força interior que a sociedade tantas vezes tenta apagar nas pessoas simples, e essa mensagem de empoderamento e dignidade precisa ser espalhada para que mais pessoas acreditem em seu próprio potencial transformador. Obrigado por ler até o final, sua presença aqui significa muito, e te espero no próximo texto com mais uma história que vai mexer com suas emoções e te fazer refletir sobre o que realmente importa na vida.